Olá! Vamos começar nossa reflexão de hoje e o tema é, olha, uma das transformações mais incríveis da vida cristã. A gente vai falar sobre a obra do Espírito Santo, que é esse presente que o Pai nos dá e que nos tira de uma condição de escravidão para nos colocar como filhos. É uma jornada e tanto. E para guiar essa nossa conversa, a gente parte de uma pergunta que é central em tudo isso. Como é que acontece essa mudança? Como alguém deixa de ser escravo do pecado para se tornar de fato livre como filho de Deus? É exatamente esse caminho que a gente vai percorrer agora. Bom, então vamos lá. O ponto de partida é uma mudança radical de status. E não é um ajustezinho, não. É uma redefinição completa de quem a pessoa é diante de Deus. Olha só que contraste poderoso a gente tem aqui. De um lado, o que a Bíblia chama de espírito de escravidão, lá em Romanos. Sabe aquele que é movido pelo medo, pela punição, pelo peso da lei? Uma lei que mostra o erro, mas não dá força para mudar. E do outro lado, uma virada de chave total. O espírito de adoção. Aqui não tem mais medo. O que tem é pertencimento, é família. A gente sai de uma relação de pavor e entra numa relação de intimidade, de graça. É uma mudança radical. E essa nova condição tem um nome teológico super importante, filiação. E entenda bem, isso não é só um sentimento, é uma nova posição, tanto jurídica quanto espiritual. Significa que alguém é tirado da condição de estranho, de escravo, e é colocado na posição de filho, com todos os direitos e com uma identidade totalmente nova em Cristo. Certo, mas como é que essa nova identidade vira algo real, pessoal? Como é que alguém sabe de verdade, no fundo da alma, que é um filho de Deus? É nesse ponto que a obra do Espírito Santo se torna, assim, incrivelmente pessoal e íntima. A grande prova dessa filiação está aqui, nessa passagem de Gálatas. Presta atenção no detalhe. É porque somos filhos que Deus envia o Espírito do seu próprio Filho para morar dentro de nós. E é esse Espírito que nos dá a capacidade de falar com Deus de um jeito completamente novo. E qual é o som dessa intimidade? É esse clamor Abba Pai. E Abba, gente, é uma palavra em aramaico que, nossa, é muito forte. É o jeito que uma criancinha chamaria seu pai, com todo o carinho, tipo papai. Era assim que Jesus orava. Pensa no que isso significa. Que não existe mais distância. Pelo Espírito temos um acesso direto, um acesso terno a Deus. Então, o ponto-chave é este. A confirmação vem de dois lados. Não é só algo que a gente lê na Bíblia. É algo que a gente experimenta. O próprio Espírito Santo age lá dentro, no nosso espírito, e nos dá aquela certeza, aquela convicção de que, sim, é verdade, somos filhos de Deus. Ok, identidade confirmada. E agora? Ser filho não é um status para ficar parado. Pelo contrário, essa filiação se mostra numa vida que é ativamente guiada. Vamos então para essa próxima fase e ver como isso acontece? Essa passagem de Romanos é direta. Ela conecta as duas coisas. A marca de um filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Não é tipo um item opcional. É a característica que define a vida cristã. Mas o que quer dizer ser guiado? É importante entender isso bem. Primeiro, é uma ação contínua. Não é uma força que arrasta, mas uma orientação constante, como alguém que te conduz pela mão. Segundo, é uma obra interna. O Espírito trabalha dentro de nós para nos ajudar a lutar contra o pecado e a desenvolver um caráter parecido com o de Cristo. E terceiro, fundamental, é uma missão focada em Cristo. Qualquer obra genuína do Espírito vai sempre, sempre glorificar Jesus. Bom, até agora falamos muito do presente, quem somos e como caminhamos. Mas a obra do Espírito também olha para o futuro. Ele não só nos guia aqui, mas ele garante nosso destino final. E para entender essa garantia, a gente precisa olhar a imagem completa. A salvação é uma obra perfeita da Trindade. O Pai é o arquiteto, quem planejou tudo. O Filho é o executor, quem realizou a obra na cruz. E o Espírito Santo é quem aplica essa salvação na nossa vida, nos selando e nos santificando. É um plano perfeito, totalmente integrado. Sendo filhos por adoção, a gente recebe um título legal, o de herdeiro. E isso quer dizer que temos pleno direito à herança do Pai. Não como filhos de segunda categoria, de jeito nenhum. Somos co-herdeiros com o próprio Cristo. Vamos compartilhar da mesma herança que Ele. E aqui está o segredo da garantia. A presença do Espírito Santo em nós é como um selo, um sinal. Pensa como se fosse um adiantamento, sabe? Um depósito que garante que o pagamento completo vai chegar. O Espírito em nós hoje é a garantia da nossa glória no futuro. E essa herança tem duas partes. Vamos ver a primeira, a do já. Não é algo que a gente fica só esperando.
Hoje, agora, já recebemos bênçãos incríveis como a salvação, a justificação, a própria presença do Espírito Santo em nós e os seus dons. Mas claro, também existe a parte do ainda não. A plenitude de tudo isso ainda está por vir. Isso inclui a vida eterna em sua totalidade, a glorificação do nosso corpo e uma herança no céu que a Bíblia descreve como algo que não estraga, não mancha e nunca, jamais perde o seu valor. E é essencial entender uma coisa. Essa herança final não é sobre ouro ou prata. O grande prêmio, o tesouro que nos espera, é a própria presença de Deus. Um relacionamento glorioso, perfeito e eterno com Ele. É essa esperança que nos move para frente. E assim a gente fecha esse ciclo, essa jornada. Vimos como o Espírito Santo, um dom do Pai, nos liberta, confirma nossa identidade de filhos, guia nossas vidas e garante nossa herança. Então a reflexão que fica para nós é, tá, e agora? Como que ter essa consciência de verdade no dia a dia transforma tudo que a gente faz? Muda o jeito de encarar um problema, muda o jeito de amar as pessoas. A grande verdade é essa, não somos mais escravos do medo. Somos filhos amados, somos herdeiros. Isso significa que podemos e devemos caminhar em total liberdade.